De todas as ironias mais poéticas que já se viu neste país, a campeã é a quase obrigatoriedade para que a Globo torça muito para que Fernando Haddad vença a eleição presidencial. Isso porque a arqui-inimiga da Globo, a TV Record, fechou acordo com Jair Bolsonaro e, se ele vencer a eleição presidencial, o poder do Estado e o dinheiro público aos montes será usado para fortalecer a emissora do bispo Edir Macedo. A Globo, minha amiga, meu amigo, só colhe o que plantou. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Para os que acharam que a vantagem de Jair Bolsonaro no primeiro turno foi muito grande, vale lembrar que ele se beneficiou da objetividade da direita que se uniu em torno do candidato fascista, abandonando Alckmin e os candidatos banqueiros. Enquanto isso, a esquerda, dividida como sempre, pulverizou-se entre Ciro Gomes, Marina Silva e Fernando Haddad e chegou com menos força ao segundo turno. Agora, porém, há uma grande convergência de votos para Fernando Haddad no segundo turno. Por exemplo, a pesquisa Datafolha mostrou que mesmo que o PSDB não apoie Fernando Haddad contra o fascista Jair Bolsonaro, de Alckmin, por exemplo, vão em grande maioria para Fernando Haddad. Isso porque os eleitores de direita e extrema-direita que estavam com Alckmin migraram todos já para Bolsonaro no primeiro turno. Mas a grande ironia mesmo, uma quase justiça divina, reside no fato de que a arqui-inimiga do PT em tantas eleições, a emissora que criou a ditadura militar que deu origem a gente como Jair Bolsonaro, ela mesma foi abandonada pela extrema-direita em benefício da TV Record, que acaba de fechar acordo com Jair Bolsonaro. E o que é que significa isso? O que significa isso está expresso em coluna da jornalista Miriam Leitão, uma espécie de porta-voz oficiosa, ou seja, informal da Globo. Ela começa em um texto criticando o privilégio ilegal que a Record ofereceu a Jair Bolsonaro no dia do debate da Globo, na última sexta-feira. Diz a colunista: Jair Bolsonaro, o líder das pesquisas, tem feito o que quer. A violência que ele sofreu não revogou as leis eleitorais, mas o TSE tem se mantido numa inquietante aquiescência, ou seja, concordância. É preciso dar espaços equânimes, ou seja, iguais, aos candidatos, enquanto que na Globo os candidatos se submetiam ao contraditório. Bolsonaro falava para uma emissora, a Record, na qual o chefe, o bispo Edir Macedo, já declarou seu voto nele, Bolsonaro. Miriam Leitão acertou na mosca. Foi crime eleitoral. A Record teria que ter chamado todos os candidatos para conceder entrevistas isoladas, mesmo que isoladas. Mas, como o primeiro turno já acabou, a Record de fato cometeu crime eleitoral porque deu espaço a um só dos candidatos. Isso é um absurdo e não se entende porque até agora o TSE não fez nada. Mas a questão nem é essa, pessoal. A grande preocupação da Globo é que a Record venha a percorrer o mesmo caminho que a Globo percorreu na época do regime militar. A Globo se tornou a voz oficial do regime nas comunicações e, com isso, o regime militar deu fortunas em dinheiro e moldou a legislação para favorecer a Globo, para ela se tornar o monstrengo que é hoje. Já no caso de Jair Bolsonaro, ele pretende, evidentemente, fazer a mesma coisa com a Record. Vai transformar a Record na televisão do regime, que vai falar ao público fanático religioso, misógino, machista de Jair Bolsonaro. E assim
Bolsonaro vai encher os bolsos de Edir Macedo de dinheiro e ainda vai moldar a legislação para favorecer a emissora de Macedo. Bolsonaro não quis acordo com a Globo, minha gente, porque Bolsonaro tem um eleitorado ultraconservador e moralista. E a Globo tem beijo gay, tem relações sexuais insinuadas fortemente, tem toda uma visão liberal dos costumes que desagrada ao público evangélico e, assim, Bolsonaro compraria encrenca com o seu público se fizesse uma aliança com a Globo. Então ele fez aliança com a Record, que congrega uma massa de fanáticos religiosos que apoiam Bolsonaro. Como eu já disse, se Bolsonaro vencesse a eleição, porque ele não vai vencer, porque o arco de alianças em torno de Fernando Haddad é muito grande, mas se isso acontecesse, se essa desgraça acontecesse, a Record se tornaria a TV do regime, receberia muito dinheiro público, receberia uma legislação feita para favorecê-la, a exemplo do que aconteceu com a Globo até hoje, que nos últimos governos, antes do PT, Fernando Henrique, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, fez legislação que beneficia a importação de equipamentos para a Globo, só para a Globo, e uma série de vantagens para essa emissora. Então, minha amiga, meu amigo, a TV Globo, ironia poética, ironia das ironias, justiça divina para alguns, se quiserem, está colhendo o que plantou. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.